Ao vivo! Pessoal, boa noite a todos. Vamos lá, enfim chegou a nossa live. A gente cancelou, né, aquele dia e hoje aqui estamos para trazer esse tema tão queridinho, particularmente por mim. Bem-vindo a todos. Já vou convidar a Nutrimanda. Vamos lá, vamos lá. E hoje o tema é cronobiologia e nutrição. E aí, o que será que nos traga nessa noite, hein? Oi! Entrou? Oi, Tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. E você me ouve bem? Tá legal. Tá dando eco ou não? Não, tá tranquilo. Então vou ficar sem fone mesmo. Eu ia pôr o fone, mas vou ficar sem fone. Ó, tá bom aqui, viu? A voz. Então vamos lá. Vamos bater um papo aí com o pessoal. Chegou o grande dia, né? Então, bora. E aí, tá com sono? Olha, não. Tá não? Lembra que a gente falou da cafeína? Eu acertei a cafeína. Toma que horas? Ah, não, faz um tempinho já. Tomei 1 hora. Até o final do dia já foi. Já foi. Até a hora de dormir já excretou tudo. Já tá tranquilo. E aí? Estamos aqui, Vai- final do expediente, mas a gente não para, né? Afinal, vale a Não, pena, porque por não dá pra vocês parar. não dá. Ai, nossa, amiga, tava pensando aqui, esse assunto é um assunto que tem tantos tópicos que eu gostaria de abordar, trazer aqui para a live, mas é impossível a gente fazer numa live só, não é verdade? Tem muito estudo bacana. Pensa, foi um fim de semana inteiro de estudo de cronobiologia e nutrição, estudo dos tempos, não vai dar. Em uma hora. 45 minutos em 1 hora. Mas vamos trazer muita coisa boa, né? Vamos lá. E aí, Por para onde a quem gente está começa? aqui, acho que vamos perguntar se o pessoal já conhece ou já ouviu falar sobre crononutrição, porque esse nome, né, crono, por mais que a gente conheça um pouquinho do cronos, né, que está relacionado ao tempo, talvez time, será que o pessoal já ouviu falar sobre crononutrição? Será? Será? Então, Acho que não, viu? é difícil a gente ouvir falar sobre isso. E hoje em dia, o horário que a gente se alimenta é muito mais relevante do que, às vezes, muitas outras coisas que as pessoas ficam preocupadas em relação a emagrecimento. É muito mais efetivo o horário que a gente come, o que a gente come, do que a quantidade do alimento que a gente come, não é verdade? É, exatamente. A gente vai explicar o porquê disso, que está relacionado com as chaves do nosso organismo, que são os Isso, hormônios, né? são os hormônios. Queridinhos aí, portanto, mas desconhecidos por Por muitos. muito tempo, Mi, eu fazia uns stories que logo pela manhã eu saía, ia passear no parque com a minha cachorrinha e falava assim pro pessoal: Pessoal, a hora que vocês acordarem, coloca a cara no sol, põe a cara no sol. Você consegue trazer uma breve explicação pra gente o porquê do põe a cara no sol? Vamos começar Exatamente. por aí para trazer uma explicação para que as pessoas consigam entender de forma mais simples e que a gente consiga ser o mais objetiva possível, que elas consigam trazer toda essa experiência para a prática Do delas no dia dia a dia. a dia. Exatamente. E até com termos, né? Não entrando muito em termos técnicos, Sim, mas quando a gente fala de crononutrição, cronobiologia, quer dizer que o nosso corpo, ele se move, ele funciona através de ritmos biológicos. E esses ritmos que acontecem dentro do nosso corpo, um dos estímulos é a luz, aquilo que a gente bem conhece como claro e escuro, e um dos principais ritmos biológicos, ou seja, as ações fisiológicas que acontecem no corpo, principalmente relacionadas a hormônios, estão relacionados com claro e isso. escuro. Então, quando a Nutriamanda falou, acorda e coloca a cara no sol, já toma um pouquinho ali dos raios solares, é realmente por quê? Porque quando a gente inicia o nosso dia, nós temos respostas em relação a essa luz. E um nome bem comum é o ciclo circadiano.
E tem muito além, né? Eu tô mexendo aqui para ficar mais confortável para mim. Em relação a ciclo circadiano, a gente consegue ir muito além, com o ciclo infradiano, que é um ciclo que é diferente do circadiano, que o circadiano é um ciclo que dura 24 horas, o ciclo infradiano ele é um ciclo que ele dura menos de 24 horas, e o ciclo, tem mais um ciclo que é o ciclo Ultradiano. ultradiano, que ele é um ciclo de Por exemplo, o coração, que acontece o tempo rápido, todo. verdade, é um ciclo mais rápido. Então, ao contrário, né? Acho que a gente falou o oposto, ao contrário. Isso. O circadiano é cerca de um dia, De né? As 24 24 horas. horas. Isso, circadiano cerca de 24 horas, e infradianos maior do que 24 horas. Por exemplo, o ciclo menstrual, que é um ciclo que vai durar de 28 a 30 dias, que aí tem um período, e aí o ciclo intradiano, que é um ciclo menor, como o ciclo dos batimentos cardíacos. E aí a gente vai trazer em relação ao alimento, como que o alimento pode sinalizar para os hormônios. Ai, peraí, meu computador vai começar a falar aqui. Como que o alimento começa a falar, sinalizar para os hormônios o melhor horário, o melhor alimento. Algumas perguntas aqui, né? Só para a gente colocar uma Top. reflexão, uns tópicos aqui para vocês então, qual que pode ser o impacto desse desalinhamento do ciclo circadiano? Porque uma frase bem comum é: a noite foi feita para dormir e o dia para comer. Será que se a gente desalinha isso, tem consequências no nosso metabolismo a nível hormonal? É o que a gente vai comentar principalmente aqui hoje. E aí, será que a alimentação, como a Nutriamanda acabou de dizer, é um sinalizador interno? Até que ponto o horário da refeição é ou não importante? Como isso acontece? Então, as bases, alimentação, sono e exercício, qual a correlação deles nessa crononutrição? E o horário importa, né? Afinal de Não contas, importa. essa foi a pauta aqui da vez. Fala É para isso, mim, né? Célio, você toma café da manhã na hora que você acorda? Eu tomo. Todos os Sempre dias? tomei, todos os dias. E você? Eu também, todos os dias. Eu não consigo acordar e não tomar o café da manhã. E é uma briga muito grande aqui com bastante pacientes. Não sei se você sofre com isso com Sempre. seus pacientes, que muitos deles não têm o hábito de acordar e tomar o café da manhã. Acordam todo mundo na correria, no susto, já sai para trabalhar e acaba pulando essa refeição. O que que O você shot acha? ninguém esquece, né? Mas O quê? o shot ninguém esquece, né? Mas a O shot. refeição. É verdade. E o que que os estudos hoje falam sobre emagrecimento e café da manhã? O como que o café da manhã influencia nessa parte de emagrecimento? Vamos lá. Eu ouço muito assim, mas eu não tenho fome pela manhã. Não necessariamente precisa ser na hora que você acorda que você vai comer imediatamente. Mas é importante que você faça uma primeira refeição pela manhã. Então, primeiro a gente tem que pensar que o seu café da manhã é um sinalizador para que você se antecipe as suas funções fisiológicas do corpo. Sabe Sim, quando a avó dizia assim, ó, você precisa tomar café da manhã para ter energia? para Gente, é acordar. real. Isso E aí a é gente real pensando, porque a gente antecipa o nosso corpo antecipa. fisiologicamente para tanto a nível hormonal e um dos hormônios que a gente libera pela manhã é o Cortisol. cortisol. E a gente pensando em nível hormonal, pensando nas principais refeições que a gente tem que se atentar, né, nesse tema de cronobiologia e nutrição, é o café da manhã e o jantar. O almoço ali, ele tá meio que tranquilo. As principais refeições que merecem atenção é o café da manhã e o jantar por conta das sinalizações hormonais. Quando a gente está no nosso momento de sono, o nosso hormônio do cortisol ele começa a bater ali por volta das 4 horas da manhã para começar a querer cortar a nossa melatonina e estimular que a gente acorde. E através da gente olhando o sol, a gente vai. Será que a gente fala uns termos mais. Não, né? Pode falar. Que é através dos raios que vai entrar pelos nossos olhos, vamos tentar explicar de forma mais simplista, a gente ativa no nosso núcleo supraquiasmático, no nosso cérebro, uma região
sobre o acordar. Acordou, estimulou cortisol. Por que a gente precisa comer? Quanto mais cortisol a gente tem no nosso corpo, a gente também aumenta muito a produção do quê? De ácido clorídrico no nosso estômago. A pessoa acorda, ela tá com esse cortisol alto, a gente precisa mandar um alimento para o estômago, porque as pessoas esquecem disso. E quanto mais estresse, quanto mais uma manhã estressante sem o café da manhã, maior vai ser a nossa produção de ácido clorídrico no estômago, o que pode causar também problemas sérios, como gastrite, úlceras, até úlceras, né? Em último caso. Então, a gente oferta um alimento para que a gente consiga diminuir um pouco esse cortisol também no período da manhã, com a produção de carboidratos, proteínas, dentro do nosso estômago vai dar uma quebrada e diminuída nesse cortisol. Ele é bom, né, pela manhã, mas a gente não pode deixar ele em latência o dia inteiro. A gente tem que fazer com que ele vá diminuindo ao longo do dia. Parece que muito se ouviu falar que o cortisol é um hormônio ruim, né? Não é um hormônio ruim, Não, gente. é muito Na bom. verdade, ele é extremamente necessário, porque nós comemos ao longo da parte da manhã e o cortisol é necessário para, inclusive, quebrar a glicose. A gente aproveitar essa glicose. Inclusive, no exercício, quando estamos fazendo um treinamento, principalmente o resistido, a gente libera cortisol. Mas não quer dizer que esse cortisol ele é catabólico. Então, o excesso, quando ele passa nesse nível disfuncional, é que vem todo o desalinhamento. Mas o cortisol ele é um hormônio importante, principalmente para a gente aproveitar o metabolismo aí de glicose. E ao longo do dia, ele vai diminuindo. E ao tempo que o cortisol vai diminuindo, quando o dia vai encerrando, quando a luz vai diminuindo, né? E a noite vai chegando, então a gente libera um outro hormônio, que é a melatonina, que também está bem popular, mas fato é que a nossa resposta à glicose ela vai mudar. Então a gente não vai aproveitar muito os carboidratos à noite, e é daí que vem aquela dúvida, né, principal, então eu tenho que tirar os carboidratos à noite. De fato, é como se fosse um combustível, né? A gente não vai aproveitar da mesma forma de manhã e da mesma forma à noite. Não é que a gente precisa cortar ou restringir, mas existe essa diferença fisiológica importante. E a noite foi feita para dormir, galera. E aí, quando isso não Verdade. acontece, é que a gente desalinha tudo. Desalinha. Ô, Mi, e horário de treino também? Para mim, treinar de manhã é incrível. Quando eu consigo treinar 8 horas da manhã, é perfeito. Esse cortisol tá alto, a gente conseguiu tomar um café da manhã, fora os hormônios que são produzidos no período noturno, que estão alto também no período da manhã. E aí vem, em relação à noite, as pessoas acabam comendo muito errado, né, no período noturno. Muita gente cria a ideia que não se pode comer carboidrato à noite. Pode sim, mas um carboidrato complexo, já como os legumes, mais legumes, uma batata doce, Legal, né? os integrais. Vamos pensar nas frutas também agora, frutas como coco, como que chama? O avocado, o abacate, Perfil lipídico as maior. oleaginosas. Isso, vamos pensar em alimentos agora ricos em gordura no período noturno. Porque o período noturno, como diminui o carboidrato, como diminui a nossa absorção, isso, como você acabou de falar, e a gente tem um eixo hormonal à noite, um eixo esteroidal. E todos os hormônios, eles trabalham muito melhor na presença de gordura, não é? Exatamente, né? Para tirar também a gordura, né? Gordura é ótimo no período noturno. A absorção dela é muito melhor para a gente estar conseguindo ter melhor produção desses hormônios no período noturno. E aí as pessoas criaram uma ideia em relação à melatonina que ela vai ser o super-herói, né? Não vai ser o super-herói, a melatonina. E as pessoas acabam tomando melatonina de forma Errado. indiscriminada, sem fazer higiene do sono. Exato. Adianta, Mi? Fala pro pessoal que não adianta tomar melatonina sem fazer higiene do E sono. ficar na A gente vai. tela do celular, né? Isso! Vai jogar dinheiro fora, vai gastar dinheiro à toa. Então a gente precisa ter uma percepção que as luzes, tanto como no período da manhã, ela vai liberar um cortisol para que a gente consiga ter um dia agitado, pular da cama e trabalhar, à noite acontece a mesma coisa. Então a gente tem que começar a pensar agora no período noturno, que é o que impacta muito em relação à saúde.
os impactos negativos que traz o período noturno em relação à alimentação e estilo de vida, né, Michele? Nossa, eu tenho Exatamente. tanta coisa para falar que borbulha aqui na minha cabeça, que aí É eu por não sei onde por a gente onde vai eu vou. começar, né? Eu não sei por qual caminho que eu vou, mas a gente vai indo, vai falando. Exato, vai Pra, fluindo. vai fluindo. É tanta E, coisa. na verdade, acho que o objetivo principal da live é alertar sobre esse estilo de vida que parece que está muito natural. Qual que é esse estilo de vida? É as pessoas dormirem cada vez mais tarde e dormirem cada vez menos. E o que É um acontece? A problema. gente estende. Então, antigamente, eu acho que nossas vós iam dormir o quê? 9, 10 horas. Hoje a gente dorme no mínimo meia-noite ou ainda 2 horas. Isso pode ter um impacto no metabolismo muito importante e que pode prejudicar demais o emagrecimento e a qualidade de vida, por conta desses hormônios que realmente o nosso corpo é um relógio. Exatamente assim, os nossos ritmos biológicos, eles acontecem tanto pela percepção da nossa retina, como a Nutrimanda disse, a nível cerebral, a gente tem respostas, inclusive, no trato gastrointestinal, no músculo, nos rins. Então, todos os nossos órgãos têm os clock genes, ou seja, genes que são ativados, eles funcionam a respeito do nosso metabolismo quando esse ritmo flui. E quando ele bagunça, o que acontece? Uma É muito mais cronodisrupção. difícil ter uma qualidade de vida e emagrecimento. Eu não ouvi o que você disse. A cronodisrupção, quando a gente É, perde a homeostase, o equilíbrio da vida, do horário de dormir, de acordar. exatamente. E aí, isso tem um impacto tão grande que só pelo fato de dormir pouco, ou seja, menos horas de sono, qualidade do sono ruim, isso pode impactar no aumento da ingestão alimentar e as escolhas alimentares, elas se tornam diferentes também. Então, é muito, muito real, muito na prática. Eu, por exemplo, se eu dormir pouco um dia, no dia seguinte, eu vou querer comer mais. E vou querer comer comida gostosa. Não sei se você é assim também. Não, acontece muito isso. O paciente que chega aqui no consultório com desequilíbrio de sono, a pessoa normalmente dorme tarde, fica até tarde em telas, celulares, trabalha muito, por motivos de trabalho, não consegue dormir mais cedo. Ela é totalmente desregulada em tudo, em intestino, em alimentação. E isso tem cada vez mais, a gente observa dentro do consultório, as doenças que vêm com isso, como diabetes, pressão alta, a falta de concentração por conta do sono. E cada vez mais as pessoas estão Alterado, sem achando que disposição para humor, treinar. isso, é muita coisa. As pessoas estão cada vez mais achando que tem um TDAH, alguma coisa, mas o problema é só questão de ajustar e alinhar sono. Quando a gente consegue ajustar e ter esse alinhamento em relação a ter uma. Como eu falo para as pessoas assim, vocês precisam ter disciplina para acordar, para dormir, para tudo na Uma vida. rotina, A né? gente traz Sono uma mesmo. rotina. Não tem como ter uma performance mental, física, sem ter qualidade de sono. O paciente que dorme mal, acorda mal, come mal, fica mal-humorado, e aí vira um ciclo, né? É um ciclo sem fim isso, até que a pessoa consiga ajustar esse eixo novamente e se organizar e trazer o equilíbrio através de se tornar um ser matutino, né? A, a doutora Thaís Romano falou assim: quem dera ter rotina de sono. Exatamente. Ainda mais quando trabalha-se com plantões, né? Então, realmente é muito difícil. E é uma necessidade, né? Eu acredito que não é só falar as consequências, mas como atenuar isso, né? Porque a gente talvez acorda na madrugada e quer algum estabelecimento funcionando. E aí o trabalhador que está lá, É né? difícil, A né? gente precisa pensar. Então, assim, a nível de alimentação, um bom planejamento eficaz, ele é essencial. Manter um bom peso, não deixar que essa resistência à insulina ela surge e com o tempo desenvolva diabetes. E isso é muito real, porque isso pode acontecer em 1 ano, 2. E esses processos metabólicos fisiológicos, eles são mais difíceis de ser revertidos, né? Ainda mais por conta desse ciclo vicioso, principalmente com relação ao estresse. Mas é possível sim, e é por isso que a gente está aqui, né?
É, a gente tem que prestar muita atenção nessa parte de alimentação, o que comer, o horário, para que a gente traga o equilíbrio hormonal para o nosso corpo, não perca esse eixo, né? É muito difícil hoje no mundo que a gente vive, em pleno 2024, muitas pessoas estão totalmente desalinhadas, desregradas, mas nós temos o papel, o dever de estar ajudando essas pessoas cada vez mais. E eu vejo, Mi, que no consultório as pessoas elas conseguem sim, quando elas vêm, a Expõe, gente não tem. isso, elas se dispõem, a gente cria um planejamento, respeitando. Eu sempre faço um questionário, uma anamnese, eu gosto muito de entender como a Dia a pessoa dia. com os horários que ela come e o que ela come. Quando eu faço uma anamnese para montar o cardápio. As pessoas até estranham, mas por que o horário? Eu não posso comer em qualquer horário desde que eu coma isso durante o meu dia? Não. O mesmo alimento que você come de manhã não é o mesmo alimento que você tem que comer à noite. Não é verdade? Então as pessoas estão. Também tem muita informação na internet que atrapalha as pessoas em relação a isso. Ah, eu já cheguei a ver um pão, por exemplo. Um pão francês de manhã tem cento e tantas calorias, à noite tem as mesmas cento e tantas calorias. O resultado é o mesmo? Não, não é o mesmo. Pensando a nível hormonal e resposta, né? O alimento ele traz suas respostas periféricas para o nosso corpo. A gente precisa olhar como um todo, como você já disse, sobre cada cronotipo. Então, tem o matutino, o intermediário e o vespertino. Então, é uma flexibilidade a respeito de como cada um funciona. Eu não sou matutina, gente. Eu acordo depois das 10 de verdade, sabe? Assim, eu tô de Sério? pé. Sou muito matutina, muito. É, À não, noite eu já chego num estresse, porque também o nosso. tá ficando cansada. A Mandinha Isso, me mandou mensagem, eu tô aqui no consultório, já tô com sono já. morrendo de sono, que eu tô dando meu horário. Melatonina já começa ali, tá? Excretar mais, horário já de descanso. O que acontece para mim, né? Quanto mais cedo acordar, eu consigo ter desempenho nas minhas atividades melhor no período da manhã. O que acontece também, Mi, é que as pessoas não sabem que durante o dia, ao longo do dia, a gente vai produzindo menos serotonina, o hormônio do bem-estar, né? A gente produz bem menos no período noturno, então de manhã a gente está melhor. Agora, em relação à adaptação, a gente se adapta. Tenho certeza que você é adaptada, Você intermediário. mas nós somos seres diurnos. Sim, o dia foi feito pra gente comer, gente fazer nossas atividades e a noite pra dormir, é Sim, real. verdade. Nosso Não corpo foi feito tem assim, ser nada humano vai noturno, não mudar. existe. Não tem como. Por mais que exista adaptação, a pessoa fala, não, eu consigo me desenvolver melhor à noite, mas é melhor que você consiga se transformar, Fisiologicamente. se possível, fisiologicamente, a nível de hormônios e homeostase, equilíbrio, se transformar num ser diurno. Porque Exatamente. Só por tem conta mais de todos benefícios. os hormônios que estão envolvidos. E em relação à parte de emagrecimento, todo mundo, não é todo mundo, né? A maioria das pessoas que chegam até mim e falam que são noturnas está com problema de emagrecimento, uma resistência ali para o emagrecimento. É muito mais difícil. Isso acontece porque no período noturno, o hormônio GH, ele ajuda ele bloqueia um hormônio que atrapalha a absorção como funciona? O hormônio GH, ele bloqueia o TNF-alfa e melhora a captação a insulina consegue entrar melhor dentro da célula por conta do GLUT4, ele fica livre, fica melhor, ele trabalha melhor o GLUT4 à noite. É meio confuso explicar assim, porque eu tenho até medo das pessoas não entender, mas a gente trazendo um nível hormonal, pessoal que dorme à noite emagrece com muito mais facilidade do que as pessoas que passam as noites acordada, porque acaba criando uma resistência à insulina também. Exatamente. É um quadro, assim, a gente explica a insulina de uma forma assim, é chave e fechadura, né? Então a Isso. insulina é a chave que abre a fechadura e faz a glicose que a gente come do alimento entrar dentro da célula.
E quando essa chave ela não encaixa e tem dificuldades, isso ao longo do tempo, isso cria-se um cenário de resistência à insulina. Essa glicose ela fica ali para fora, e isso tem consequências. E aí, à noite, a gente precisa realmente de um outro hormônio, que é o GH, o hormônio de crescimento, que ele trabalha, inclusive, melhorando essa chave fechadura, que é um sistema metabólico que a gente tem que é muito importante, e também para quebra a respeito da própria gordura, né? E que está relacionado ao emagrecimento e recuperação muscular. Então, imagina, se você não tem isso à noite, por conta da falta do descanso, isso já torna muito mais prejudicial o seu metabolismo. E eu passo muito isso porque a gente trabalha com déficit calórico. E aí, quando a gente fala de emagrecimento, para esse perfil metabólico, a gente não pode restringir tanto, e quando restringe, aumenta cortisol. E aí parece que tem essa dificuldade em relação a queimar calorias. E realmente, então, quem dorme É um pouco, a problema. velocidade do emagrecimento é diferente, a gente precisa respeitar isso, e até alguns fitoterápicos nos ajudam a diminuir esse efeito estressante do corpo, porque é muito estressante para o corpo ficar acordado à noite. Aí gera muita compulsão alimentar no dia seguinte. A maioria dos pacientes com compulsão alimentar, a gente observa no sono. Ai, como é teu sono? Não dorme bem. Acorda várias vezes durante a noite, tem um estresse ali aumentado. E automaticamente a pessoa vai procurar pelo alimento como recompensa de estresse. Eu estou estressado, então eu vou procurar pelos Merece. alimentos hiperpalatáveis, hipercalóricos, porque quando a gente está estressado, a gente não quer comer um alface. Você quer comer um alface? Eu quero ir lá no Puro Gelato tomar um sorvete, quero comer um lanchão. Sempre que a gente está estressado, a gente procura por alimentos hiperpalatáveis, o que vai acabar atrapalhando muito no processo de emagrecimento. E tem um estudo bem famoso que eles fizeram. Esse estudo me chamou muita atenção na época que a gente estudou, Amandinha. Porque eles não passaram um planejamento alimentar. Na verdade, o que eles fizeram? Eles só mudaram o horário da última refeição. Então, essa janela de oportunidade não é um jejum, tá, gente? O que aconteceu? A nível populacional, né, uma população grande, eu não lembro a respeito de quantas pessoas tinham no Foram estudo. 80 pessoas esse estudo, eu lembro dele. Nossa, foi, né, muito bom, excelente esse estudo. E aí eles só fizeram o quê? Não tinha nem orientação. Só anteciparam para esse jantar não ser feito muito tarde, eu acho que até às 6 por ali. E aí grande parte teve o emagrecimento e melhoras metabólicas só por antecipar o horário. E aí as pessoas Então, acabam confundindo um pouco com o jejum intermitente, né? é. E aí o que faz errado no jejum intermitente? Fica amanhã sem comer. Com o É. pico de cortisol, aí até solto fogos aqui Que para mim. isso? Nossa, nunca vi. Que legal. Fogos para o cortisol. Essa foi boa. A gente vai. A gente agora precisa trazer, eu acho que talvez um pouco mais em relação às doenças metabólicas, o tanto que a falta e a privação do sono está associada a essas doenças metabólicas, como diabetes, pressão alta e várias outras doenças por conta de sono e má qualidade. E aí acontece um jet lag social, acúmulo de sono ao longo do tempo, as pessoas não conseguem repor esse sono, que é importantíssimo, e acaba se prejudicando com as doenças, né? Por conta também das alterações hormonais, que aí acaba virando doenças que muitas das vezes são irreversíveis. E até é um termo, né, utilizado que é ao invés da síndrome metabólica, uma síndrome circadiana. Realmente, síndromes é uma síndrome no sentido de consequências metabólicas causadas pelo desalinhamento circadiano. Ou É. seja, é só a gente alinhar o sono. Eu acredito que é assim, tem pessoas que Faz um conseguem desafio? lidar a Vamos respeito do. mandar um desafio pro sono. Deixa eu ver o que o mocinho falou. Eu melhorei muito fazendo essa janela de jantar mais cedo e comer após as 12 horas. Perdi muita gordura e tive um ganho de força muito grande na corrida. Performance esportiva. Exatamente. Boa. Toda a Melhora. questão da parte de testosterona noturno, né? Dos Exato. hormônios que acontecem no período de GH, testosterona, conversão dos hormônios com
como alimento sinaliza tudo isso. Então, jamais, em hipótese alguma, a gente orienta o paciente a fazer aqueles pratões, massas, macarrões, lasanhas, hambúrgueres no período noturno. O ideal é que a gente jante 2 horas antes de dormir, mas uma janta mais leve, com carboidratos complexos, como a gente já falou anteriormente. Mas é muito bom. O certo é a gente comer a hora que o sol nasce e parar de comer a hora que o sol se vai. É o certo. E depende para quem também, né? Quando a gente está falando aqui, é de pessoas que já estão, né, com comprometimento a respeito do seu metabolismo. Agora, pessoas que estão com seu peso adequado, principalmente fazem exercício no período da noite, existe uma mudança de cenário, porque o próprio exercício ele aumenta a captação de glicose pelo músculo. Então, essa diminuição dos carboidratos isso já muda. Por quê? Porque você já ativou o seu músculo ali a captar mais glicose. Então depende para quem. A nível populacional é melhor que seja assim. Mas quem tem um bom planejamento, quem está com o seu perfil metabólico ok, alinhado, isso é claro que pode ter uma flexibilidade maior. Mas fato é que o metabolismo ele vai ser responsivo da mesma forma com cortisol e melatonina. A gente precisa se atentar principalmente ao longo dos anos. E fazer essas refeições no período da manhã estimula muito a leptina, né? Um hormônio que vai estar aumentando também a nossa termogênese, melhorando o nosso gasto calórico. Também as pessoas não olham muito para isso ao pular refeições no período da manhã, mas depende para quem. O Kennedy falou que ele volta a comer que horas? E perdeu bastante. Ele parou de comer depois das. Melhorei muito nessa janela de jantar mais cedo. Então ele vive de jejum intermitente, é isso? É tipo isso, né? É porque ele está em déficit calórico. Também existe o déficit. O jantar mais cedo, né? Ok. 12 horas depois do Eu jantar. jejum intermitente. Não, ele janta às 6 e volta às 8 da manhã? Pelo que eu entendi, é o jejum. Mas é porque a janela de oportunidade das refeições também diminui, né? O período alimentado ele é menor. E aí, no caso, você teve um déficit calórico, porque o jejum, a Mandinha até comentou, será que a gente vai entrar nessa parte do jejum? Sim. Né? Eu falei, será que vai aparecer? Apareceu. Eu sou a favor do jejum, mas tem que ser feito com acompanhamento, né? Para quem, que período, né? Isso, não de algo extensivo, porque já chegou muitas pessoas até mim falando que faz jejum todos os dias. E eu não acho que é uma boa prática para se fazer todos os dias. Exatamente. Porque a gente se mantém por muito tempo em déficit calórico, o que acaba causando um estresse, né? Isso, um estresse muito grande para o nosso cérebro. Um emagrecimento muito rápido não é bom. Não é bom, Michele. A gente tem que fazer um emagrecimento sempre, né? Gradual, para que o nosso cérebro se acostume com um peso novo. Porque ele vai aumentar a nossa fome, a fome do paciente que perdeu peso muito rápido. Acontece muito com casos de restrição calórica muito alta. Já chegou pacientes até mim que ficou por muito tempo em restrição calórica, por muito tempo, perdeu um peso bacana, mas depois engordou até mais do que estava pesando antes. Porque o nosso cérebro, ao longo da evolução, ele entende o peso como um agente de sobrevivência, né? Então, se você perde sua gordura, que vai te fazer sobreviver em caso de escassez, ele vai fazer com que você sinta mais fome para que você recupere esse peso novamente. Então, o emagrecimento ele tem que ser sempre planejado e de forma gradual, não de uma vez. Emagrecimento em 20 quilos em um mês não é comigo, não. Só se for para arrancar uma perna. Perdeu 20 quilos. Ai, que maldade. O paciente chega, às vezes, quero perder tantos quilos para o casamento. Então você tem que ir no médico, pedir para arrancar um braço, uma perna, que você perde 10 quilos em um mês. Né? Ai, que maldade. E tem que cortar minha língua para me parar de falar isso pro paciente. Só para vender curso, né? Vender curso. Falou, exatamente. E isso quando é feito de uma forma adequada, né? Porque às vezes essa restrição
vai muita massa muscular, né? Existe uma perda de massa muscular e isso é muito custoso para o organismo. Então, essa fome, essa hiperfagia realmente acontece na tentativa do corpo recuperar a massa muscular, que ela é muito preciosa. Não para quem busca acompanhamento, né? Tô falando assim de forma geral, quando é feito, né? Com as dietas malucas aí. Sim, é legal. A prática do jejum, mas com acompanhamento. E não todos os dias. Não sou a favor de todos os dias, não. Até porque depende para quem, né? Tem gente, tudo, né? Depende para quem. A gente É que a cronobiologia da nutrição e o jejum intermitente são duas ciências verdadeiras. As duas têm estudos que aplicam e que já foram estudados inúmeras vezes sobre a cronobiologia da nutrição e o jejum intermitente. Só que é para quem, para quando, e não é sempre, porque as duas acabam batendo de frente, enquanto o jejum intermitente fala para a gente acabar voltando a nossa refeição no horário do almoço, que a maioria das pessoas fazem, né? A cronobiologia fala, não, é muito melhor que a gente consiga fazer um café da manhã para que a gente consiga aumentar esses hormônios ao longo do dia e manter o equilíbrio, não ter picos desses hormônios que vai ajudar no emagrecimento e todo o resto. E na verdade, quando a gente fala de jejum intermitente, só acontece emagrecimento com déficit calórico. Então, independente da estratégia, aí a crononutrição entra o quê? O aproveitamento de uma forma inteligente no horário que tem que ser feito. Sim, Então, se você queima aí glicose combina, né? e carboidrato de manhã, é muito melhor você comer de manhã, porque você vai aproveitar esse carboidrato. E aí o jejum é a contramão, né? Na verdade, você deixa de comer, enfim, para criar um déficit energético numa janela que, ao meu ver, não é inteligente, porque o corpo por si só ele funciona dessa forma. Se for por autofagia, é um bom motivo, porque igual o amigo falou, ele conseguiu ter mais resistência, às vezes teve uma melhora celular, tecidual. Agora, se a gente for pensar em déficit calórico para emagrecimento, eu não acho uma boa estratégia. Eu acho que uma boa estratégia é uma estratégia que a pessoa consiga seguir com constância. Não adianta a gente fazer isso por uma semana e depois chutar o balde, causar um hiper-estresse e abandonar. Aí vem aqueles memes, né? Tipo, eu perdi a memória. O que aconteceu com você? Aí, perdi a memória, não sabia o que era para fazer. Não é verdade? Então, o mais adequado é que a gente consiga ter uma constância. E nessas estratégias nutricionais, acho que entra muita parte do hábito, né? Então, talvez a pessoa já tenha o hábito de não comer, e aí, talvez para iniciar algo novo, ela prefira não comer. Então, assim, a gente precisa olhar de uma visão geral e não ficar só falando que a estratégia que serviu para mim vai servir para você, que vai servir para Isso. todo mundo, né? E a gente Não precisa existe a ver dieta certa, existe a que funciona para você, para ele, para se você ela, consegue aplicar, né? E que de fato isso. tenha tudo que você precise. Mas sempre com acompanhamento, né, Mi? Igual muitas pessoas vêm até mim, perdi 20 quilos em 6 meses, agora eu não consigo mais perder, eu quero continuar perdendo. Será que está fazendo da forma certa? Então é muito importante o acompanhamento com a Nutri sempre, para que ela possa adequar os horários, os alimentos, quais alimentos, qual horário. E se a gente fosse dar um resumão, Mi, em relação à cronobiologia, do início do dia ao fim do dia, como que a gente resumiria tudo isso para o pessoal? Nós temos relógios internos e eles funcionam, você querendo ou não. Sim, você querendo ou não. Melhor você querer e aceitar, né? Exatamente. E para isso a gente precisa ter uma boa qualidade do sono, horas adequadas do sono, e assim aproveitar o dia que foi feito para comer e a noite foi feita para dormir. E por isso que a gente metaboliza melhor os alimentos, principalmente carboidratos, durante o período do dia, e à noite a gente precisa recuperar com vários hormônios, por isso que a gente tem que ter uma boa qualidade de sono. Se for, vamos fazer assim, então. No café da manhã, o que você comeria para ter uma crononutrição adequada e alinhada em equilíbrio? Para você, você fala assim, eu falo do seu café da manhã, você fala do meu almoço, aí a gente vai para o Tá? jantar, para trazer uma ideia para o pessoal dos alimentos, em relação a alimentos, não quantidades. Tá, então vamos lá. Se eu já falei que o cortisol está aumentado e a gente aproveita a glicose, fonte de carboidrato para começar o dia. É claro que a gente precisa também ter nutrientes, então
Café da manhã tem como a gente colocar assim o pãozinho, bom ter aquela proteína, fontes de fibras, frutas, laticínios, então a gente consegue aí ampliar. Como que é aquela frase? Eu como um príncipe, Não, é como um café da rei. manhã como um rei, almoço como um príncipe e vamos jantar como um mendigo. Isso, essa é a ideia. Então, realmente, um café da manhã farto. E o seu almoço? O meu almoço seria um almoço normal, um almoço do jeitinho brasileiro, um arroz, um feijão, uma proteína, legumes, saladas, fibras. É um almoço super tranquilo, é um almoço com variedade, né, Michele? E pensando nessa questão de produção de cortisol e ácido clorídrico, o almoço é um ótimo horário para a gente fazer refeições com proteína, com bastante proteína, comer aquele bifão, aquela picanha. Já no jantar, eu indico diminuir um pouquinho as proteínas, para não atrapalhar nesse sono. E os carboidratos também, a nível, né, geral, né? Para quem não faz treino à noite, não precisa, nem quem faz treino pela manhã. Então, de forma geral, é mais interessante que tenha menos carboidratos na refeição da noite. Capricha na salada também, As gente. gorduras, né? Vamos pensar nas gorduras sempre também. Ótimo metabolizador dos hormônios, então a gente tem que sempre lembrar das gorduras. Um O pessoal não abacate. gosta muito, viu? Meus pacientes estão com uma resistência às castanhas Ah, oleaginosas. é? Como está por aí? Não é tão comum, né? Eu acho, pra gente. É, eu ponho sempre no período noturno. Eu Pelo tento menos o pôr no azeite, período né? O azeite dá noturno. pra gente Isso. colocar. Saladinha com azeite. E no café da manhã, as frutas também, como fonte de carboidrato. A gente pode aproveitar a frutose. Não Sim, tem nada também. melhor que um carboidrato da fruta. Glicose com frutose. Com as Principalmente para frutose. quem treina, né? Treino de alta Sim, intensidade, a gente combina glicose com frutose. isso daí. Vamos Muita ver. coisa numa só Tem live. muita. Não, se você aplicar isso no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados. O Kennedy disse assim: eu serei o açúcar adicionado, aquele de adição, tem 65 dias, somente em frutas e tal. O que isso muda na experiência de vocês? Mudou a tua experiência. Eu acho incrível. Quanto açúcar adicionado, se a gente, o máximo que a gente conseguir eliminar é melhor, né? Se a gente pensar no açúcar dos alimentos que já tem, igual as frutas, tem açúcar, que é a frutose, os próprios alimentos, tem, o leite já tem a galactose, que é o açúcar do leite, dos laticínios, já possuem, cada alimento já possui o seu próprio açúcar, né? Então a gente não precisa estar adicionando. Eu acho um desperdício de pessoas que acabam colocando açúcar em frutas, eu acho uma loucura. Mas conta pra gente qual foi a tua experiência. Eu tenho certeza que a sua experiência tenha sido muito boa em relação a diversos fatores, como energia, relação à pele, cabelo, disposição, visão. A visão muda muito, Michelle. Eu percebo hoje o tanto que as pessoas questionam visão turva. Aí eu pergunto, como que eu consumo de açúcar? Come muito industrializado, come muito açúcar, não percebe o tanto que o açúcar impacta na saúde, impacta muito. Agora a gente não é extremista de falar assim, não, tira o açúcar. Mas o máximo que você conseguir viver sem ele é melhor. A gente é muito acostumado a um paladar doce, né? Talvez desde criança. Nós somos acostumados a ganhar doce para ficar quieto ou como presente. Então, a gente precisa desacostumar esse paladar e aproveitar as frutas, os sucos, né? Sem adição de açúcar e deixar realmente para aquilo que precisa. Então, tem gente que toma cafezinho sem açúcar, não? Sucesso, casca grossa. Eu sou casca grossa. Eu não sou, não, gente. Mas aí você não sente o gosto do café? Eu falo isso para os pacientes, você não sente o gostinho do café. Mas em relação a café, o que muda, ó, ele falou, muito mais energia, melhorei demais nas corridas e desinchei muito. Tá vendo? Teve uma experiência muito boa. Eu acho que eu nunca cheguei a ficar um mês sem açúcar, 100% açúcar adicionado, porque a gente acaba saindo, toma um sorvetinho, isso tudo com equilíbrio, né? Exato. Diminuição de produtos industrializados, e realmente tem uma melhora, né, no peso, disposição, porque quem tem alto consumo parece que vive cansado, né? Sem Sim, disposição. E o intestino também, né? Ele fica muito inflamado, o alto consumo de inflama.
de açúcar e gorduras afeta, né? Produz muitas citocinas inflamatórias a respeito do intestino e isso o organismo sente, né? E isso quando diminui 1, 2 quilos, por exemplo, ou 1, 2% do seu peso corporal, imagina o impacto que isso tem no metabolismo como um todo. Muito, né? Ainda mais ele que falou que perdeu bastante, que conseguiu diminuir o açúcar. Tá fazendo uma mudança, sim, muito boa. Espero que você continue. Se precisar de ajuda, nós estamos aqui, né, Mi? É isso Para aí. conseguir alinhar, talvez, de uma forma melhor, ajustar a quantidade de macros, de micros, porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com os macros, né? Ai, quanto de proteína eu preciso? De carboidrato, de gordura, lipídios. Mas as pessoas esquecem muito dos micronutrientes são os nutrientes, as vitaminas, os minerais que vêm das frutas, dos chás, os fitoativos, que é muito importante Exato. para a nossa performance, os fitoativos. Estou estudando bastante essa parte dos fitoterápicos, o tanto que eles são benéficos também para o sono. Muitos chás são benéficos para o sono, como o chá de valeriana, mulungo, camomila, erva doce. Então, se a gente juntar essas ervas, vai estar trazendo uma melhora no sono no período noturno. Só que também não adianta fazer isso Não, se tem você a não higiene do fazer sono, uma higiene do sono adequada. Ficar né? no telefone até Tomar tarde, ouvindo café música no dia todo, alta. depois tomar chá pra ver se supre. E o álcool, o O álcool tanto. também prejudica O a álcool é qualidade do sono. prejudicial. As pessoas também acabam confundindo aquele relaxamento muscular com, nossa, eu durmo tão bem quando eu bebo álcool. E é uma grande ilusão, né? As pessoas não dormem bem quando tomam álcool. Acorda no outro dia que nem percebe o porquê acordou cansado. Porque o álcool, ele inibe essa produção de melatonina. Ela atrapalha o nosso sono REM. O álcool, ele dá uma grande atrapalhada no sono REM, que vai atrapalhar nosso descanso, a nossa recuperação, que a gente deveria ter, né? Então, não se engane achando que o álcool vai te ajudar a relaxar, porque não vai. E aí, tem comprovação que o consumo de laticínios pode melhorar a qualidade do sono? Peraí. Ah, você tá perguntando ou você leu de alguém Não, isso? tô te perguntando. É porque você falou Bom, do álcool, é? se tem comprovação que o consumo de laticínios pode melhorar a qualidade do sono? Então, tem alguns estudos, não sei se você chegou a ver, em relação a gente consumir mais proteínas do leite no período noturno. Melhora sim. É isso aí, gente, é Eu vi que verdade. melhora Quando sim o no período laticínio pode noturno. te ajudar a dormir melhor. Os probióticos também, né? Se a gente pegar o iogurte, que é um iogurte natural, que tem os seus probióticos, suas bactérias ali boas para o nosso intestino, isso ajuda muito na qualidade do sono. Agora, meter um Aí. bifão, uma picanhona no período noturno, lascou. Querer dormir em seguida, gente, vamos ver aqui Atrapalha o sono. o que a Nete falou. Quando eu digo experiência de vocês, é porque falam. Você é doido? De onde você vai tirar energia como se isso fosse o que precisa? A respeito Ah, do açúcar, né? Quando tirou o açúcar. Realmente, mas tem outras fontes de carboidrato que vão te dar energia também. e a própria E gordura, né? Ela vira também. uma fonte de energia na parte de quebra. Quando a gente está em déficit calórico, tem um estudo sim que fala que a gente começa a usar a nossa própria gordura, é aí que acontece o emagrecimento, para estar fazendo energia. Eu não sei como você está hoje, seu peso, a sua alimentação ao longo do dia, mas de algum lugar você está tirando energia. Fotossíntese que você não está fazendo. E até é uma ilusão a gente pensar que a gente precisa tirar totalmente os carboidratos, porque senão a proteína que a gente come, que é muito mais caro, o fígado vai lá, pega a alanina, um aminoácido que vem da proteína, e vai transformar em glicose, porque você não está comendo carboidrato. Então o corpo ele é muito inteligente. Sim, ele vai estar sempre alterando essas rotas metabólicas, mas ficar sem substrato Energia, o corpo não vai, energético ele vai arrumar não de outro fica. jeito. Então o nosso corpo ele é inteligente, ele sempre vai buscar o substrato energético em alguma coisa. Ou vai ser no próprio carboidrato, que é muito mais fácil, ou na gordura, ou na própria proteína. Quando não, você passa por períodos de restrição muito grande, o nosso corpo tem uma reserva, né, Michele? A gente tem glicogênio hepático, glicogênio muscular, que o nosso corpo começa a catabolizar daí. Então, no último caso extremo, né? É,
Também a gente não quer chegar nos corpos cetônicos, né? Vamos dar Não, alimento de forma equilibrada. sim. Por isso que é muito complicado, É né? muita Tem muita. coisa, gente. Eu gosto As muito de pessoas imagens. Quem sofrem sabe um dia muito a com a gente faz slide. alimentação. Então, uma boa notícia é que vocês não precisam sofrer com a alimentação. Nós estamos aqui para ajudar vocês. É igual, eu não tenho como eu ficar sofrendo, me preocupando com mercado financeiro se eu tenho um cara que estudou para isso, sobre finanças, o assessor financeiro, que ele vai falar, não, investe o dinheiro aqui, faz isso, faz aquilo. E eu vou confiar nele e fazer isso, aquilo. Não tem por que eu pegar meu tempo, que eu não tenho, eu tenho pouco tempo, que a gente é mil e uma função aqui no consultório, é gestão, é atendimento, a gente é secretária Tira muitas dúvida vezes. secretária, Isso, negocia. isso é muita coisa ao mesmo tempo. Então não tem por que vocês quebrarem a cabeça de vocês, sofrer e muitas das vezes não conseguir ter uma eficiência na alimentação. Então a gente está aqui para ajudar vocês. Exatamente, gente. Passa muito rápido, né? Que gostoso. Nossa, já é 8 horas, Já. quase. Então vamos finalizar nossa live e deixar aí uma próxima live. A gente vai continuar esse tema, porque é um tema muito abrangente e a gente não falou nenhum terço do que a gente gostaria de falar para vocês aqui. Mas a gente falou bastante, Basicamente, mas não vamos falou muito, dormir. né? Falamos muito e não falamos. Não, a gente deu muita informação de qualidade. Se as pessoas entenderem a importância e priorizarem o sono, a higiene do sono e só ajustarem os horários da refeição, vixe, Já já era. Já ganhos é metabólicos e 80%. fisiológicos incomparáveis. Então vai. O que as pessoas precisam fazer hoje para melhorar a sua qualidade de vida? Melhorar o sono. Vamos colocar de 6 a 8 horas. Aos zoinhos, que tá certo. 6 a 8 horas de Quero sono por fogos. noite. Tenho fogos aqui. Vamos fazer café da manhã, rico em proteínas, carboidratos vindos de frutas. Pode comer um pãozinho também, mas vamos incluir sempre uma proteína junto. Então vai, sono, café da manhã, Isso. comer frutas ao longo do dia e jantar como vamos voltar àquela frase, né? Vamos tomar um café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e diminuindo ao longo do dia, para a gente estar respeitando a sinalização hormonal de cada um dos hormônios, que vai estar trazendo os seus benefícios fisiológicos para o nosso corpo. Então, aí no período noturno, não deixem de fazer higiene do sono. Inclusive, eu tenho um post de higiene do sono, vou deixar depois nos stories. Não sei se você já tem algum desse tipo. Se não, compartilha para os seus seguidores dar uma olhadinha também sobre higiene do sono. Mas é algo Legal a muito gente falar. simples. É muito simples de fazer. É só a gente diminuindo as luzes, principalmente as luzes brancas no Luzes período noturno. brancas, Luzes barulho. brancas, barulho, criar um ambiente assim propício para o descanso, propício para o relaxamento, né? Que a gente precisa disso. Exatamente. Então, por isso que as pessoas ficam cada vez mais ansiosas e depressivas, porque acaba tratando o dia como se ele tivesse que ser igual do início ao fim. E tá tarde da noite trabalhando, meia-noite, 1 hora. Assim, para os palestrantes, para o pessoal que tá montando live igual a gente, tá tudo certo. Luz branca aqui, né? Aqui no consultório, meu, eu pus tudo luz amarela, não quis pôr É, luz mais branca. comfort, né? Isso, eu acho que o que favorece muito o meu O soninho, sono. né? É. Chega às 6 horas da tarde, eu não quero atender mais ninguém. Por Tô isso, na colocando meu. Europa, as luzes já estão amarelas de novo e aqui no Brasil estamos com a luz branca. E para você que tem celular, coloca o, como é que chama? O Night Shift, é isso? Muda, eu acho que o celular muda sozinho, não muda? Não, você tem que ativar, que é o Tem modo que... noturno. É, Ah, sim. Aí vai mudando a questão das luzes. a gente não Então a gente fica presta mais com essa luz atenção. branca, mas com a luz amarelada do celular. E se Evitar telas. isso, treino, exercício físico, se possível, período da manhã é o melhor. Agora, se você não consegue, se você vai no período noturno treinar, você pode estimular esse sono de outras formas. Tentar chegar um pouco antes, umas 2 horas antes de dormir, fazer uma refeição mais leve. A gente pode estar também ajudando com alguns suplementos, como magnésio, inositol, para estar estimulando o relaxamento muscular e melhorando a qualidade desse sono A também. própria Então a gente consegue, melatonina. isso, a gente consegue criar estratégias Deixa a gente para as pessoas falar que não então na conseguem. quinta-feira como é que é.
Eu treino boxe das 7h30 às 8h30, jiu-jitsu das 8h30 às 9h30. Então, 2 de alta intensidade e chego varada de fome. Direto. Nossa, Michelle, você é doida. Eu vou dormir que horas? Vai dar 7h30 Das 9h30. às 9h30. Ah, eu fiz isso ontem na bike. Eu fiz 52 quilômetros ontem. E a Pedalei gente das vai sete e passar por meia às isso. 9h30. É. Então, exercício de alta intensidade, isso prejudica também o sono. E aí E que a aí você vai gente estar com fome, mas entenda fica. que você vai ter que desacelerar no dia seguinte. Então a gente precisa equilibrar tudo isso, que faz parte, e tudo tem uma explicação científica e fisiológica. Sim, e pensar também, se a gente pode lembrar também da nossa live anterior, sobre o pré-treino, intratreino e pós-treino, em relação a exercícios de alta performance, como a Mi, que passa 2, 3 horas ali no box e no Muay Thai, É jiu-jitsu. jiu-jitsu, passa muitas horas, então a gente está sempre se preparando com o nosso pré-treino, nosso intratreino. Então é uma dica para vocês também, olhar a live anterior para tá salva, né, Mi? Salva, compartilha. Se você não lembra do assunto, volta lá. Isso. Para vocês terem uma performance cada vez melhor. E caso vocês não saibam como fazer isso, a gente está aqui para isso também. Exatamente. E deixe suas sugestões para as próximas lives, né? Sim, vamos deixar uma caixinha, abrir uma caixinha. Você abriu uma hoje, né? Eu abro toda quarta-feira. Ah, é regra. É, Legal. compromisso com a galera. É o Vou abrir nosso uma dia. caixinha amanhã para ver dúvidas. Aí a gente pode pegar essas dúvidas e tá trazendo nas próximas Pode lives. ser. Vamos deixar só com o tema de crononutrição. Sim. O pessoal que viu hoje, manda pergunta amanhã, se tiver dúvida. Nada de ficar mandando no inbox ou perguntando pessoalmente, hein? É só na caixinha. Tá na caixinha, é verdade. Eu gosto de responder caixinha. Eu gosto também. Gosto bastante. Porque às vezes a dúvida de um é a mesma do outro, que não teve coragem de perguntar. Então a gente já consegue fazer descartar bastante dúvidas com uma resposta só. Exatamente. Ah, é Gente, isso, por Bê. isso hoje foi isso. Foi um bate-papo muito legal. A gente trouxe alguns termos técnicos, que eles fazem parte, e a gente quer ensinar isso para vocês também. Então, amanhã mandem suas dúvidas pra gente. E obrigado por estarem aqui, todos vocês. Amandinha, obrigada mais uma vez pela sua Obrigada. disponibilidade, estudando o tema, estamos aqui acrescentando com a nutrição. E quem sabe, né, futuramente outros projetos, né, que nem a gente conversou hoje. Já temos bastante projeto. E o conhecimento é libertador. Quanto mais vocês puderem conhecer sobre si, sobre o corpo humano, mais poder você tem sobre você. Não somente o conhecimento, né, mas a prática. Trazer para si tudo que a gente conhece na prática do dia a dia. Conseguir praticar aquilo que a gente sabe. Isso liberta, isso traz vida, saúde. E que a gente possa cada vez mais, né, poder compartilhar tudo que a gente gosta, ama com as pessoas, para trazer melhora para o dia a dia delas mesmo. E acabar com esses mitos, né, da nutrição. Porque a nutrição, ela é muito ampla, mas dá para ser muito prazerosa ao mesmo tempo. Verdade. Gente, então vamos jantar agora, vamos. Um pouquinho, antes de ficar muito tarde. Vamos Eu já comi, agora. já. Agora Você já comeu? vou pra igreja, já. Eu tô indo para casa, vou fazer minha jantinha e preparar para o dia de amanhã, minha higiene do sono. Compartilhar com vocês sobre a higiene do sono aqui agora também. Obrigada, beijo. pessoal. Boa noite para todos. Beijo e Boa até noite, a próxima. pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau.